Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, em nome de Jesus, por estar aqui mais uma vez, ministrando a sua santa palavra. Hoje, nós vamos ouvir a palavra que está no livro de Jeremias, capítulo 1. Tenho certeza, como sempre eu digo isso, porque eu não digo isso como jargão, eu não utilizo jargão. Eu digo isso porque eu tenho plena e absoluta certeza como Deus vive e reina para todo sempre. Que você que está ouvindo essa mensagem, você vai ser fortalecido pelo poder de Deus. Você não vai, depois dessa mensagem, você não vai permanecer igual. Você vai estar mais forte espiritualmente, mais inatacável. Louvado seja o nome santo do Senhor. Resistente às pelejas e glorificando sempre ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler, eu quero ler alguns versículos só. Eu não vou pregar sobre a vida de Jeremias, porque é impossível numa mensagem pregar sobre este homem. Vou falar só o que o Espírito Santo mandar, porque nós somos servos do Senhor. E também tem uma parte que faz a obra de Deus. Se você for servo de Deus e não fizer a obra de Deus ainda, ou se você já fizer a obra de Deus, essa palavra é para você também. Seja uma coisa ou outra, essa palavra vai no lugar certo, na direção certa, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler a partir do versículo 4, alguns versículos. Assim veio a palavra do Senhor, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Glórias a Jesus. Então, nós temos aí um chamamento da parte de Deus para um homem, um servo de Deus, Jeremias, né? Glórias a Jesus. E Jeremias, quando Deus disse que ele era um profeta das nações, olha, imagine, Deus chama alguém e logo dizendo: olha, o que eu tenho com você, que você vai para muitas nações fazer minha obra. Já imaginou? Meu Deus, é uma coisa gigante isso. É grande demais. E Jeremias aqui, ele disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu sou uma criança. Olha só. Muitos historiadores dizem que Jeremias tinha entre 14 e 15. Alguns outros dizem que Jeremias tinha 20 anos. Não há, assim, uma unanimidade em relação à idade de Jeremias. Mas eu posso imaginar que qualquer pessoa que recebesse um chamado desse ficaria também assim impactado. Meio assim, meu Deus, isso tudo para mim? Tudo isso de vez? Imagine um chamado do Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer coisa. Então ele disse: eu não sei falar, eu sou uma criança. Então, diante da grandeza dessa missão para a qual Deus lhe chamou, ele estava se sentindo um nada, uma criança, alguém que não sabia fazer nada, não sabia nem falar direito. Olha Moisés, quando Deus o chamou,
Ele disse que não sabia falar, que a língua dele era pesada. Ó Gideão, ele disse, eu sou o menor da casa do meu pai. Então, cada um de nós, na verdade, se sente muito pequeno para a grandiosidade do chamado de Deus. É incrível, mas é a verdade. Porque imagine você ser a boca de Deus. O que você falar é o que vem de Deus diretamente para você. É algo muito forte. Então, qualquer pessoa fica, né? Meu Deus, me ajude, porque é muito lindo demais o ministério. Mas o Senhor chama geralmente pessoas assim, que se acham bem pequenas. Sempre. O Senhor nunca chamou grandes, poderosos. Ele chama pessoas assim, que sejam simples de coração, que não se achem cheias de si, não sejam assim muito cheias, né, de orgulho, essa coisa toda. Porque o que vai chamar atenção no vaso é o que está dentro do vaso, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Deus não fala isso em relação às mulheres, que o que chame atenção seja o que está dentro das mulheres, a presença do Espírito Santo, não fora. Louvado seja Deus. Então, foi essa a resposta de Jeremias. Eu imagino que Jeremias devia saber como estava a situação das nações, principalmente de Judá, porque ele foi o profeta que esteve ali no reinado, né, durante o reinado dos 4 últimos reis de Judá. E ele profetizou a verdade. Antes de tudo, nós vamos nos lembrar um pouco que Jeremias, ele foi um profeta solitário. É uma das características de Jeremias. Ele tinha raríssimos amigos. Ele foi perseguido, maltratado, humilhado, rejeitado, injustiçado. Ele foi realmente, ele sofreu muito. Mas ele permaneceu firme com o Senhor, porque ele via a eternidade. Porque aqui, esse tempo aqui é pouco. Nós sempre temos que ter em vista dentro de nós a eternidade com Deus. Porque você veja, todo mundo, né, é a lei, é o ciclo da vida. A pessoa nasce, cresce, reproduz e morre. Então, nós vamos um dia partir desse mundo. E vamos viver, quando a pessoa vive muito, 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 são 120 anos no máximo. E aí o restante, a eternidade, não tem fim. É isso que sempre eu tento explicar às pessoas. Aqui na Terra é um pouquinho de tempo. Mas lá adiante, meu Deus, não terá fim. Estarmos na presença de Deus, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem saudade, sem angústia, sem nenhum sentimento que nos faz sofrer. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então Jeremias, o alvo dele era Deus, era a eternidade com Deus, era fazer a vontade de Deus. E esta tem que ser a nossa vontade, o nosso desejo primeiro, fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Jeremias, né, disse que ele era uma criança, o Senhor, tudo que você perguntar a Deus, ou tudo que você falar, Deus vai ter sempre uma resposta. É incrível. Deus sempre, ele fala coisas tremendas que a gente não tem nem resposta mais, nem réplica.
Glórias a Jesus Cristo. Que esse Deus, o nosso Deus, ele é a própria sabedoria. O livro de Eclesiastes, né? O livro de Provérbios mostra muito, né? Salomão ali falando, meu Deus, de forma gloriosa sobre a sabedoria. Glória a Deus. Então, o Senhor disse, olha, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Você vai entender, porque, na verdade, Davi era um guerreiro, Josué também, alguns homens da Bíblia foram guerreiros de Deus, guerreiros, assim, de ir para a guerra. Mas um profeta, qual é a arma que ele tem para ir para a guerra? Um dia, quando eu li, né, quando eu me converti, eu sempre gostei, eu amo a Bíblia demais, nós amamos a Bíblia. Então, eu sempre gosto de fazer perguntas a Deus, sempre. Eu pergunto ao Espírito Santo, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e tem coisas que são difíceis da gente entender. E muitas vezes, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, há controvérsias entre os estudiosos. Então, é bom a gente perguntar ao Espírito Santo, que ele é o autor da Bíblia. Então, a gente vai logo nele, porque ele não vai nos deixar sem resposta. Se demorar um pouquinho, vamos esperar, porque lá no momento, aí vem a resposta para mim e para você. Então, a arma do profeta é a palavra que sai da boca de Deus, que está na boca do profeta. Nós vamos entender isso mais um pouquinho. Então, Deus, ele disse a Jeremias, porque entenda aqui no versículo 8, não temas diante deles. Quando Deus diz não temas, é porque são pessoas periculosas, com as quais temos que lidar de alguma maneira. Aí Deus avisa logo, não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Deus já estava ali prenunciando o que Jeremias ia passar na mão dos homens maus, dos homens que não tinham parte com Deus, mas se diziam povo de Deus. Mas sabemos que verdadeiramente aquele povo não era o povo de Deus. Deus os chamou, mas eles rejeitaram o Senhor. O que é que nós podemos fazer? Só permanecer firme, continuar na presença de Deus e pedindo pelas vidas, pelos que estão, os que são servos de Deus genuínos, pelos que estão tropeçando para ficarem de pé e pelos que estão no mundo, que ainda não conhecem o nosso Senhor, que estão aí clamando, a alma gritando socorro. Nós vamos fazer isso. A nossa missão aqui na terra é esta. Glória a Deus. E imagine, quando Deus diz isso, Deus quer dizer, olha, muitos vão se levantar, mas eu vou estar com você. Nenhum deles vai te fazer mal. Glórias a Jesus Cristo. E hoje o Senhor diz isso também para nós que somos servos de Deus e também para nós que fazemos a obra de Deus. Porque pessoas que estão ouvindo esse vídeo, umas ainda não fazem a obra de Deus, mas o caminho, se for crescendo na graça e no conhecimento, com certeza Deus vai chamar. Já tem promessa, tal. Deus sempre vai falando. E os que fazem a obra de Deus também. Nós temos que estar preparados, porque os inimigos da cruz de Cristo são muitos. Mas Deus nos dá a promessa
que não vamos sucumbir, não vamos ser derrotados, jamais. O Senhor nos sustenta de pé. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A arma de Jeremias. Deus estava armando Jeremias. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Olha o poder da palavra de Deus. Deus, ele é todo-poderoso. Agindo ele, quem impedirá? Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Meu Jesus Cristo. Jeremias, ele ia, tudo isso que Jeremias ia fazer aqui, que está no versículo 10, que nós acabamos de ler, Jeremias ia fazer tudo isso aqui com a palavra que saía da sua boca. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O poder que tem o que sai de Deus e que Deus coloca na minha boca e na sua. Há poder na palavra de Deus. Olha o poder para derrubar, arrancar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Tudo isso pela palavra que vem da parte de Deus, que Deus coloca na boca dos seus santos aqui nesse mundo. Tão cruel, tão maligno. Você pode perguntar por que a pastora fala tanto que esse mundo é maligno. A Bíblia diz isso, que o mundo jaz no maligno. O mundo nos odeia, está escrito na Bíblia, Jesus falou isso. Antes de odiar a você, odiou a mim. Jesus diz isso. Então, pastora, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa que eu tenho um coração bom. Pois é, por isso mesmo. E você serve a Deus? Pois é, são as características de quem sofre sendo servo de Deus. Quando a pessoa é assim, não faz mal a ninguém, quer ver o bem de todo mundo, faz tudo para haver salvação, para haver fortalecimento de vida na presença de Deus. Por isso mesmo é que vem os ataques. Engraçado que o amor é sofredor. Quanto mais você ama, mais você sofre. Como nós podemos, quando estamos passando por isso, quando sofremos por amor? Jesus sofreu na cruz. Por quê? Por amor, por causa do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Não foi isso? Jesus padeceu ali de forma terrível. Por quê? Por amor. Glórias a Jesus Cristo. Então, quanto mais você ama a Deus, você irá passar situações que você não vai entender. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que as pessoas se levantam contra mim? Por que essas calúnias, essas maldades? Por que essas perseguições? Fizeram isto com Jesus, com os homens e mulheres de Deus. Está tudo registrado na Bíblia. Então, conosco vai ser a mesma coisa. Só que nós precisamos louvar a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. E ele nos fortalece para a gente suportar, tantos embates. O Espírito Santo de Deus, nosso amigo inseparável. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que Jeremias tinha o poder da palavra de Deus. Ele ia derrubar reinos, edificar, plantar, arruinar. Meu Deus, muita coisa. Com o poder da palavra de Deus.
como profeta. Só a palavra que saía da boca de Jeremias. Ele não usava arma nenhuma, alguma arma bélica ou, como chama, arma branca, nada disso. Mas é a espada de 2 gumes, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E esta palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A espada estava na boca de Jeremias e também está na sua boca. A palavra de Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor, tem poder para fazer coisas tremendas, tremendas sobre a face da terra. A palavra de Deus. Agora vamos para o versículo 17. Não vamos ler todos, não. Eu vou ler só mais 3 versículos somente. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Porque a minha intenção, que está no meu coração, que o Espírito Santo me tocava, é para falar sobre alguém que serve a Deus e que tem que enfrentar muitas barreiras, obstáculos, inimigos, que tem esse chamado, que é um chamado que, na verdade, não há merecimento em nós. Nós recebemos esse chamado, mas não temos mérito algum. É a misericórdia dele. Glórias a Jesus. Por isso que a gente tem que cumprir o nosso chamado, nos esforçar para fazer sempre o melhor, porque o nosso chamado é para fazermos para Deus. E o chamado dele é para nós sermos cooperadores dele aqui nesse mundo, para vidas serem salvas, libertas, curadas, restauradas, recuperadas em nome de Jesus. Então a Bíblia diz: tu, pois, olha só, Jeremias como profeta, olha o que um profeta sofre muito. Porque, na verdade, geralmente as pessoas, como eu disse outro dia eu ministrando, principalmente as pessoas que elas estão cometendo coisas erradas, estão na igreja ou dizendo que é crente, assim, essas coisas aí, elas não querem ouvir uma palavra que venha da parte de Deus para conserto. Querem ouvir palavras boas, você vai vencer, você é uma bênção, receba a bênção de Deus. Elas estão querendo isso aí, as facilidades. Mas os servos de Deus são chamados para dizer o que vem somente da parte de Deus. Não podemos querer agradar as pessoas, porque a gente vai desagradar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não há vitória quando a gente não faz a vontade de Deus. A gente vai sofrer, porque louvado seja Deus, Deus confiou a nós um ministério, um chamado. Glórias a Jesus. Tu, pois, cinge os teus lombos, eita Deus, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Você está entendendo? Olha, Jeremias, se revista. Por isso que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Tem uma pregação que eu fiz outro dia sobre a armadura de Deus. Nós precisamos tê-la. Porque a guerra não é pequena contra as hostes espirituais da maldade, contra o mundo espiritual,
Porque entenda, eu vou dizer algo aqui, porque que o Espírito Santo um dia me ensinou. Quando nós temos que lutar, quando tem que se lutar com demônios, somos nós. Nós vamos lutar contra os demônios, contra as potestades, usando toda a armadura de Deus. São os nossos inimigos espirituais. Aí você pode me perguntar, pastor, e os nossos inimigos físicos, como é que fica? Pois é Deus. Quem luta com eles é Deus. Não somos nós. Porque a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, governos satânicos. Então, quando alguém humano, pessoas humanas, que tem muita gente perversa, dentro das igrejas e fora também, se levantarem contra você, não faça nada, não diga nada, não revide, não brigue, não grite, não fale com um e com o outro da pessoa. Não! Entregue na mão de Deus. Aí é com Deus. Essa pessoa aí é com Deus, não é com você. Você está entendendo? Mas eu não sou bobo de ficar calado. Fique calado. Vá como um cordeiro mudo ao matadouro. Não diga nada. Não, continue glorificando o nome do Senhor. Porque essas pessoas que fazem essas maldades, elas querem ver a pessoa descontrolada, a pessoa brigar. Porque, na verdade, quando a pessoa começa a falar, a brigar, porque ela tem razão, mas ela ali está fazendo algo errado, quer brigar, para mostrar a sua razão. Então, elas começam a dizer, você está nervoso. Você está nervoso, está entendendo? Então, essa arma humana, ela não presta. Não se defenda. É difícil, muito difícil, porque temos uma natureza e temos nossas reações, impulsos, mas a gente tem que dominá-los pelo poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Seja quem for, no seu trabalho, alguém se levantou contra você, não faça nada. Ore e jejue por esta pessoa. Se fortaleça na presença de Deus, porque esse mal vai cair por terra. Deus, o Todo-Poderoso, Ele que vai pelejar com esta pessoa aí. É Ele, não é você. Porque tem tanta contenda pelas igrejas, tanta briga, tanta confusão, tanta coisa, tanto disse-me-disse, fofoca, mentira, engano, tanta farsa, porque as pessoas querem se defender diante dos maus. Os que são servos de Deus, que têm um coração bom, que estão ali na presença de Deus, agindo corretamente, querem dizer, olha, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu sou inocente. Essa pessoa que não presta, que é culpada, não diga nada não. Entregue a Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 59, Deus é a nossa alta defesa. Deixe Ele te defender. Deixe. Peça ao Espírito Santo que produza dentro de você a virtude do domínio próprio. Peça a Ele. Peça a Ele. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver Deus agindo com um, com o outro, tremendamente, sem você fazer nada. Glórias a Jesus Cristo. Deus é lindo demais. Quando a pessoa começa a fazer a obra de Deus, às vezes ela não tem uma base muito forte assim, espiritual, e ela começa toda alegre, toda feliz, aquela coisa. Aí começam a vir os problemas, os levantes, e ela não tem estrutura. Aí começa aquela coisa, aquele disse-me-disse, aquela coisa.
Deus sai quando está isso instalado. Quando isso está instalado, Deus sai. Por isso que a gente tem que, calar a boca, não dizer nada, entregar na mão daquele que tem todo o poder para desfazer as obras de Satanás, usando os homens. Não desanimem diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá. Porque Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar a ruína de Judá. Por isso que Deus lhe disse que ele não ia casar nem ter filhos, porque não haveria esperança para o futuro daquelas crianças que nascessem. Jeremias, ele teve uma vida... Olha, Jeremias, uma das coisas que mais me toca na Bíblia em relação a Jeremias é quando ele foi para o calabouço, só por fazer o bem, porque Jeremias amava aquele povo. Jeremias queria ver a vitória, a libertação daquele povo. Só que aquele povo era falso, era ruim para Jeremias. Eles diziam: Jeremias, pergunte a Deus o que devemos fazer. O que Deus disser, nós vamos fazer. Jeremias perguntava, voltava, dizia: Deus falou isso, isso e isso. É mentira sua, nós não vamos seguir isso aí. Porque eles queriam ouvir coisas bonitas para alisar o ego deles. E da parte de Deus, ninguém espere isso estando em pecado. E Jeremias foi para o calabouço. Os inimigos o colocaram ali. Que você sabe que é uma prisão subterrânea, um lugar frio, escuro, uma masmorra. E Ebed-Meleque, o eunuco de Zedequias, o rei de Judá, do último rei de Judá, que é Zedequias, Ebed-Meleque salvou Jeremias dali. Pela misericórdia de Deus, foi um instrumento de Deus aquele eunuco etíope. E sabe quantos homens foram necessários para livrar Jeremias do calabouço? 30 homens. Abrindo um parêntese aqui, um parêntese. Muitas vezes, quando alguém está passando aflições terríveis, aflições das quais ela não pode sair rapidamente, aflições de Cristo que eu falo, nós podemos dizer que ela está no calabouço e ela não pode sair dali. Deus levanta homens e mulheres para guerrearem, jejum, oração, peleja, para aquela pessoa sair daquele calabouço, daquela situação aflitiva. As coisas do Velho Testamento, tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombras das coisas futuras. Hoje, nós temos as armas espirituais ao nosso dispor para a gente usá-las. Louvado seja Deus. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá. Imagine quem era Jeremias, humanamente falando, o que eu quero dizer. Para se levantar contra os reis de Judá, a maior autoridade de uma nação era o rei. É o poder da palavra de Deus. Jeremias era cheio do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito Santo. Contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E pelejarão contra ti. Deus foi logo avisando. Deus nunca nos deixa enganados, nem iludidos. Sempre Deus fala tudo logo.
Ele fala, olha, eu estou te chamando para o ministério, haverá pelejas, lutas, maldades, momentos difíceis, mas eu estou contigo, não temas. A nossa vitória é essa, é que Ele está conosco. Não vamos sucumbir jamais, em nome de Jesus. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Guarde essa palavra no seu coração. Muitos estão pelejando contra você, mas não vão prevalecer contra você. Não vão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus te livra dos perversos, dos inimigos da cruz de Cristo, que são muitos, e travestidos muitas vezes de crentes, de obreiros. Mas ali são sepulcros caiados, lobos devoradores, inimigos de Deus. Mas no tempo certo, Deus desmascara todos eles. Estabelece a vitória. Deus mostra a diferença entre o que serve a Ele e o que não serve a Ele. É Deus quem faz isso. É Deus que vai proclamar o seu nome. É Deus que vai te defender dos malignos. É Deus que faz. Ele disse aqui, ó, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, os inimigos de Jeremias iam ter com Deus, não com Jeremias. Jeremias não se levantava contra ninguém. Você já viu na Bíblia? Nunca se levantou. O que Jeremias fazia era chorar. Chorava o tempo todo, Jeremias. Profeta chorão, profeta das lágrimas. Mas é muito melhor chorar de que brigar, de que contender. Não é isso? Jeremias viveu tudo que Deus mandou ele fazer. Ele viveu na íntegra. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor me deu hoje para ministrar. Então, que nós possamos ser como Jeremias. Está sofrendo muito? Chore na presença de Deus. Conte a Ele tudo. Se derrame no altar dele. Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E de repente, vem a vitória. Eu sempre digo algo. Às vezes a gente diz assim, de repente, chegou a minha bênção. Não foi de repente, não. Foi de repente para você. Para Deus não foi. Já estava tudo programado. Deus já tinha estabelecido já. Foi de repente. Ele é lindo demais. Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo e seu cálice transborda. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça cada dia mais. Te cubra com o sangue da nova aliança. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.